Olá, pensadores, sejam bem-vindos novamente ao canal Convido a Pensar. E hoje nós vamos falar sobre o tema chamado Os Ensaios de Montaigne. Né? O que é os Ensaios de Montaigne, Alexandre? Os ensaios de Montaigne são São pequenos textos, é o início do gênero de ensaios. A gente vai poder abordar com mais calma isso, mas assim, é o Montaigne falando sobre a forma como ele vê a vida e as pessoas e as outras pessoas, sempre do ponto de vista muito pessoal, é muito legal. Ele vai falar de todos os assuntos sem imaginar. Porque a gente quando fala de ensaio dá a impressão que o cara tá Treinando, tá preparando para fazer alguma coisa, para falar alguma coisa. E na real ele está produzindo já a obra final, né? Sim. Os ensaios. Sem muita pretensão, sem nenhuma pretensão, na verdade. Há controvérsia, a gente pode discutir, mas a princípio nenhuma pretensão. Não é para ninguém ler, sou eu escrevendo por prazer. Se cair na sua mão, leia. Se você gostar, legal. Seria uma regra filosófica. Nenhuma. Estamos então aqui com o Marcelo, Alexandre. Marcelo! Oi! Como vai você? Tudo bem? Muito bem, você? Tudo bem. É um prazer estar aqui novamente gravando com vocês. Né? Nossa! O primeiro do ano de 2026. Primeira gravação do Primeira ano. gravação do ano. O episódio não vai ser o primeiro porque já saiu um episódio sobre o Byung. O Byung. Sim, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Mas esse provavelmente vai ser o segundo desse ano. Sim. Não preciso nem repetir. Deixa seu like, deixa seu comentário, faça a sua inscrição, entendeu? Que isso é muito bom para nós, isso ajuda o canal. E se você acha relevante todo esse conteúdo que a gente traz aqui no Convida a Pensar, poxa, é uma ajuda que você pode dar pra gente, que não custa nada, né, Alexandre? Não, ô Valtão, e outra coisa, né? Tem uma questão assim que eu vi esses dias, que cada like que você dá são, sei lá quantas pessoas, 5, 10 pessoas, que o YouTube vai oferecer o que a gente tem aqui a oferecer, para ser redundante. Ou seja, dê o like, não cobra nada, tá? O like é gratuitamente, não tem nenhuma taxa de like. Então, se você puder ser uma pessoa bacana pra gente... Nos ajuda bastante, né? Nos ajuda bastante. Então, por favor, dê o like que a gente vai gostar. Eu tenho falado muito para meus alunos, pô, ajuda o pai aí, né? Porque a filosofia não é fácil, né? Não é fácil. Pô, ajuda o pai aí, né? Falar sobre um lugarzinho ao sol, né? Exatamente. Também. E avisar, aconselhar os amigos para se inscreverem no canal. Exatamente. Inscrições no canal. Tudo isso faz parte do nosso objetivo aqui com o canal, de proliferar a filosofia, né, no canal do YouTube e quem sabe em outros canais. Sim. Nós temos o Instagram e temos o Spotify, lembre-se disso, tá? Sim. É só procurar por Convida a Pensar, você vai achar a gente lá, tanto no Instagram como no Spotify. Bom, para dar início, como é de se esperar, como é de praxe, gostaria de pedir ao Marcelo aqui que dê a indicação do vinho de hoje. Pois não. Boa tarde, audiência, Alexandre, Walter, prazer em estar com vocês novamente. E eu estava comentando aqui com os amigos, o Walter, Alexandre, que eles estão me colocando numa situação sinucada aqui, difícil, né? De fazer a associação do vinho com o tema. Mas eu tenho me desdobrado e acho que hoje serei exitoso novamente. Mas hoje nós já estamos degustando aqui um vinho do Velho Mundo, um vinho da França, e cuja uva é o Chardonnay. Então, nós temos um vinho 100% Chardonnay, e nós sabemos que é uma uva originária da França e particularmente da região de Borgonha, ali na parte central, mais de nordeste, né, da França. E mais particularmente ainda, dentro de Borgonha, existe uma outra região chamada Chablis, que é então mais específica produtora desta uva, né? Essa região, ela tem um terreno calcário, né? Um solo calcário, que também facilita aí o cultivo das vinhas, né? E os vinhos
cultivados, as uvas cultivadas nessa região, elas têm particularmente uma característica de mineralidade que aparece bastante por conta da presença de fósseis marinhos nessa terra. Então, além do solo calcário, os fósseis marinhos conseguem dar essa característica de mineralidade, né? Então, o vinho que nós estamos tomando é este aqui, que é o Petit Chablis. Petit Chablis, e eu vou explicar por que Petit, né? Existe na região várias classificações de terroir. E o Petit Chablis é o terroir de entrada. Terroir é o terreno, né, Marcelo? É o terreno, misturado com clima, misturado com todas as condições geográficas, né? Geográficas que favorecem, ou que implicam, né, no cultivo da vinha. Então, esse terroir é o que dá uvas, dá os vinhos mais simples, de menos complexidade, porém de bastante frescor, de bastante fruta e já de alguma mineralidade, que é esse que a gente está tomando aqui, né? Depois nós temos o terroir dos Chablis, e nessa sequência a gente vai tendo a estrutura cada vez maior, a complexidade cada vez maior. Chablis, temos o Chablis Premier Cru, e temos o Chablis Grand Cru, e evoluindo nesse grau de complexidade. Mas está aí esse Chardonnay, que tem essa característica de frescor, de mineralidade, um vinho até um pouco amanteigado, né? A gente sente isso particularmente no Chardonnay, com uma acidez muito boa e, apesar de ser jovem, já, na minha opinião e na nossa, pronto, acho, né? De uma boa estrutura. Bem pronto. Pessoal, Evoé, um excelente podcast. Evoé. Já ia me esquecendo da associação, né? É. Olha, foi tão difícil que eu esqueci. Começou falando disso. Comecei falando disso e não vou falar, pô. Então, esse vinho ele harmoniza com o quê? Né? Então, para começar, o Montaigne, ele nasceu no Castelo de Montaigne, da família deles lá, que é próximo de Bordeaux. E nós estamos falando de um vinho de Borgonha, né? Perfeito, tudo a ver. Começa com B. Isso. É Borgonha e tem isso a ver. Ele nasceu perto de Bordeaux, não tem associação nenhuma. Outro lado, Esse vinho, ele harmoniza com queijo de cabra. Nenhum desses queijos aqui é de cabra. Pô, a gente podia ter dito que era, né? Era mais fácil. Esse vinho, ele harmoniza com frutos do mar, com peixes, frutos do mar. Não tem frutos do mar nessa mesa. Né? Então, qual é essa harmonização? Bendita associação, né? É justamente essa, né? É a irreverência de não seguir regras, né? E Montaigne, vocês vão ver nas nossas falas aí, ele é um cara que fez questão de traçar os ensaios dele baseado no que ele pensava, nas opiniões dele, não seguindo absolutamente nenhuma formalidade, nenhuma regra, nenhuma tendência filosófica e nada disso. Então, a irreverência de não seguir regras, então, me fez associar esse vinho ao Montaigne. Perfeito. Então, um novo brinde. Eu sabia que tinha um motivo para fazer um podcast com esse cara. Cara buscou isso, o cara vai sempre o cara foi pegar laço o negócio. garimpeiro, o arqueólogo da informação. Mas essa história, explica um pouquinho essa questão dessa história de que peixe é sempre com vinho branco, ou posso tomar um vinho tinto comendo peixe? Você pode, por exemplo, o bacalhau é um peixe bastante eclético, assim. Você pode tomar vinhos rosé, você pode tomar vinhos tinto. É um pinot noirzinho, né? Pinot noir, uns vinhos tinto de menos tanino, né? de menos potência, eventualmente de menos guarda, né? E outra coisa, né? Aquele ditado clássico, né? O melhor vinho é aquele que você gosta. Né? Sim. É clássico isso que você falou. Classicamente, então, os vinhos brancos, rosés, iriam com os peixes e frutos do mar, e os tintos com as carnes, coisas mais gordurosas, mais pesadas. Mas, enfim, o importante é você se sentir bem, e o importante também é que
uma coisa não mate a outra, né? Isso. A harmonização, no fundo é isso. Se você está sentindo bem o gosto do vinho e também não está matando o gosto do alimento, então vamos que vamos. O que, é mais ou menos essa. O que me parece também que eles falam muito, tendo a ousadia de fazer um adendo aí ao que o Marcelo está falando. O brilhante. O Marcelo é a autoridade. É um sommelier. Mas assim, o que eu já li e acho que deve fazer sentido, você pode falar. É questão do mercúrio, né? E a questão do que alguns peixes vão ficar com sabor muito metálico se combinado com um vinho muito tânico, né? É o que você falou de certa forma, né? Isso. Vinho com muito tanino, você não, ele vai brigar com o peixe dentro da boca. Se você perceber que o alimento está brigando com o vinho dentro da sua boca, né? Como muito sal, por exemplo, a gente sabe que o sal briga com o tanino. Tem umas regrinhas básicas, mas é isso mesmo. Nada te impede de fazer uma harmonização diferente e criativa, né? Até porque tem a harmonização por contraste também, que são coisas que aparentemente, né, são completamente diferentes e você harmoniza. Eu acho que no final das contas é você mesmo que vai determinar o que serve para você. Né? Desde que você consiga perceber o que o vinho tende a te entregar, né? E não estrague o gosto também do que você espera da sua refeição, eu acho que está valendo, né? E tanto que os sommeliers, eles indicam, né, que você faça a degustação com alguma porção do alimento dentro da sua boca. Né? Junto com o vinho. Misturar o vinho com o alimento que você está ali mastigando, porque aí você vai ver um crescimento, né, de paladar, né, do vinho. Você vai, ele vai crescer em termos de características de estrutura. Né? Isso. Então, enfim, tem que combinar. Isso aí. Essa questão do vinho, né? O vinho é uma coisa, talvez uma das bebidas mais, historicamente falando, longevas, né? Sim. Longevo, né? O vinho, né? Sim. Uma das primeiras, né, bebidas descobertas pela humanidade. No Egito já se tomava vinho. Já se tomava vinho, né? Mesopotâmia, antes do Egito, na Mesopotâmia os caras já tinham vinhas, né? Ah, Muito diferente do nosso vinho, mas, né, já tinha. E seguia o mesmo processo de fabricação? Não, muito diferente. Né? É diferente. Porque primeiro eles tinham aquelas vinhas selvagens, aí os caras precisaram domesticar, tudo muito diferente. E o armazenamento também, né? Que eles punham nas ânforas e enterravam. Isso. Ah, entendi. Punham nas ânforas de cerâmica lá. E de cerâmica, às vezes de couro de cabra, né? Essas processo, coisas. Então, de... muito diferente. A fermentação era diferente, né? É diferente. Digamos que mais natural, né? Sim. Sem intervenção, né? Sim. Muito bem. Então, pessoal, já que vocês descobriram aí um pouco mais sobre essas questões de vinho, com o nosso querido Marcelo aqui, um estudioso da área, né? Ele tem um livro dessa grossura aqui só falando sobre vinho. Mas também pelas conversas, né? Que você acaba descobrindo as coisas, né? Sim, vamos tomando, vamos estudando, vamos aprendendo. E uma vez a gente foi numa vinícola e a moça falou um negócio que eu sempre guardei comigo, né? O vinho é uma bebida das famílias. Muitas famílias viveram à custa, né, do vinho. Sim. Né? É um negócio que passa de geração em geração. Para geração. Sim. Bom, mas voltando ao nosso assunto, né? Vamos pedir para o Alexandre fazer a contextualização histórica sobre o Montaigne. Farei Especificamente dos ensaios? Ou você já vai... Não, primeiro vou falar dele um pouquinho, né? da época, isso. Algumas coisinhas relacionadas à época, né? Pra gente dar uma contextualização em que mundo esse cara, né, esteve presente, onde ele habitou. Boa tarde, noite, manhã, sei lá. Para vocês que estão... De repente você pode gostar. E assim... Temos todos os fusos horários nos acompanhando e você, de repente, nada impede que você assista isso de manhã e gostou tanto que vai assistir amanhã à noite. Em vez amanhã dos à tarde. desfiles do carnaval, né? Sim. Desfile do carnaval, no final das contas, é sempre a mesma coisa. E temos audiência do outro lado do mundo também. Sim, né? Claro. Então, se você está na... né? Isso aqui é muito melhor que o BBB. Porque aqui é só bebê, né? É mais legal. São só dois Bs, né? São dois Bs. Então... Boa tarde aí, Valtão, Marcelo, boa tarde, noite e manhã a todos. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar do filósofo MM, que é o Michel de Montaigne. O Michel de Montaigne. O Michel de Montaigne é um dos filósofos, né, Marcelo, mais legais que existem, cara. Por favor, você que está assistindo, se você gostar da conversa aqui,
vai atrás do Montaigne, vai ler os ensaios. Se você não gostar, é porque nós não tivemos a competência de apetecer vocês a respeito de... Apetecer vocês é uma frase horrível, né? De provocar o apetite de vocês pelo conhecimento desse filósofo que é maravilhoso. O Michel de Montaigne, ele é um cara que vai nascer em 1533 no Castelo de Montaigne. Ou seja, a primeira coisa, de Montaigne, esse essa preposição, essa partícula significa uma partícula de nobreza. De Montaigne significa uma família nobre. É meio parecido com o que é o von na Alemanha. Von alguma coisa é um cara de família nobre. Quem comprou esse castelo de Montaigne foi o bisavô do Montaigne, e aí passou para o avô, passou para o pai dele, e o Montaigne vai nascer em 1533, e o que é interessante, Valtão, da vida do Montaigne, logo de início, ele é talvez o último experimento humanista do Renascimento. Como esse cara está nascendo em 1533, ele é um experimento humanista. O que dizia esse experimento humanista? Ele está no meio do Renascimento, que é uma espécie de adolescência da humanidade, né? Quando a humanidade começou a olhar para si mesma e falar, e para trás, e olhar para a antiguidade, e buscar exemplos, e trazer isso de volta. E a humanidade parou um pouquinho de olhar para a religião e passou a olhar para valores mais humanistas. O que é isso? O pai do Michel de Montaigne, ele vai fazer um experimento humanista com ele, que é o seguinte: assim que ele nasce, em 1533, ele vai ser doado a uma ama de leite, onde ele vai permanecer por volta de 3 anos na casa dessa ama de leite. Ele não vai ficar com os pais, ele vai ficar os 3 primeiros anos, mais ou menos, na casa dessa ama de leite. Por quê? A coisa que para mim não faz tanto sentido, mas deve ter feito na época, para ele é aprender as vicissitudes da vida, viver de uma maneira um pouco mais humilde. Durante 3 anos, não percebo muito o significado disso. Durante 3 anos, num local mais humilde, não sei se dá para aprender muita coisa com 3 anos de idade. Mas enfim, é isso que vai acontecer. Quando ele volta para o Castelo de Montaigne, já com uns 3 aninhos de idade, o pai vai contratar um preceptor alemão que só vai falar latim com o Montaigne. Eu só esqueci de dizer, o Marcelo falou meio en passant, que era perto de Bordeaux, né? É Saint-Michel de Montaigne, é o lugar onde está o castelo. Bordeaux, para a gente facilitar, para a gente simplificar, ali em Bordeaux. Então o pai vai contratar um preceptor que só vai falar em alemão com ele, e esse preceptor só vai falar em latim com ele. E esse preceptor vai dar aulas de latim para todos os empregados da casa, para o pai e para a mãe. Sinceramente, eu não lembro se o pai já falava latim, mas todos só vão se comunicar em latim com o menino. O que é engraçado, né? Porque o latim já era uma língua morta, obviamente, mas se valorizava muito o estudo das línguas clássicas. Então, o grego, principalmente, e o latim. Então, o primeiro idioma que ele vai adquirir vai ser o latim, muito antes do francês. Ele vai dominar o latim antes do francês, que vai possibilitar que ele leia os caras favoritos dele lá, o Sêneca, principalmente o Sêneca e o Plutarco. Mas ele vai ler muito mais, vai ler o Cícero, enfim, vai ler vários outros. Mas Sêneca e Plutarco são os favoritos. Sexto Empírico. Sexto Empírico é um cara que vai influenciar muito ele. Então ele vai ser esse experimento humanista de você dar um segundo idioma e uma língua morta para o menino aprender com o primeiro idioma. Beleza, ele vai crescendo e o pai vai ser prefeito de Bordeaux, acho que mais de uma vez. O Montaigne vai para uma universidade de artes, onde você estudava muitas coisas, não era só arte na época, e ele vai também depois para a política. Ele vai se tornar um magistrado, vai para a política, e ele vai se tornar também prefeito de Bordeaux algumas vezes. Só algumas coisas pitorescas a respeito da vida dele. Montaigne vai se casar, vai ter 6 filhas, das quais apenas uma vai sobreviver. Todas as outras filhas vão sobreviver por 1 semana, 3 dias, 8 dias, sempre assim. Uma delas vai sobreviver, inclusive vai dar um netinho para o Montaigne. O Montaigne vai dizer, é engraçado, né, Marcelo, essa questão, como era diferente a paternidade e a maternidade no século XVI, que o Montaigne, em um dos ensaios, que eu não me lembro qual é, ele vai dizer assim: eu já perdi 3 ou 4 filhos, ele não tinha perdido 5 ainda, mas você percebe que ele não tem a conta. Ele diz assim: eu já perdi 3 ou 4 filhos e sem muito sofrimento, nenhum deles me causou grande sofrimento. Aí você que está em casa, que é uma pessoa do século XXI, vai dizer assim: que cara sem coração, né? O cara perdeu vários filhos e disse que não sentiu grande dor.
não era inteligente, não era um bom investimento emocional você se apegar com filhos no século XVI, porque eles morriam. O Montaigne é a maior prova disso, né? De 6 filhos, de filhas, apenas uma sobreviveu. Então, assim, me parece um mecanismo de defesa mesmo que as pessoas tinham de não se apegar muito com os filhos. Então ele vai ser prefeito de Bordeaux algumas vezes. Ele vai sofrer um pouco com pedras nos rins, que é uma herança que ele vai receber do pai. Além do castelo, ele vai receber as pedras nos rins, que vão fazer com que ele sofra bastante durante a vida. Talvez contribua para a morte dele, isso não é provado. E aí o Montaigne, ele vai ter umas questões, assim, quando ele tem mais ou menos 38 anos de idade, ele fala assim, bom, eu já estou nos meus últimos dias nessa terra. Você vai dizer, ele estava para morrer? Não. Era razoável o cara achar que com 38, 40 anos estava no fim da vida. Ele falou, vou passar os anos que me restam na torre do castelo, do meu castelo, lá em cima da torre onde é a biblioteca. Ele tinha uma biblioteca que tinha por volta de 1000 livros. Vou passar os dias que me restam na companhia de livros que merecem ser lidos e na companhia das musas que vão me inspirar. Enquanto ele faz isso, ele tem uma espécie de um copista que fica com ele, e todas as ideias que ele vai tendo, ele fala pro cara anotar para ele. Então ele vai lendo e o cara vai anotando para ele. Ele não vai ficar o resto dos dias dele no castelo, que vai ser requisitado a voltar para a política, vai ser prefeito de novo, vai viajar, mas depois ele volta e continua escrevendo o que a gente conhece hoje como os ensaios de Montaigne. Essai em francês, em português vira essays, que é basicamente a mesma palavra, ensaios de Montaigne. Esses ensaios vão falar sobre várias coisas, daqui a pouco eu e o Marcelo vamos falar sobre isso. Mas o que é interessante, ele vai ficar lá escrevendo, ele coloca numas traves de madeira em cima do castelo várias frases do Sêneca, frases do Cícero, frases do Plutarco, para ir inspirando esse cara durante a sua escrita. E ele vai ficar lá. E outra coisa que eu acho que é legal mencionar, ele gostava de ter alguns pequenos prazeres da vida. Por exemplo, todo mundo aqui já tem experiência de acordar num sábado, num domingo de manhã e falar, nossa, eu tô atrasado pro trabalho, e naquele minuto seguinte, segundo seguinte, você percebe, nossa, é sábado, ou domingo, para quem não trabalha de sábado. Aí você fala, pô, que legal, e você volta a dormir. E esse sono, poucas pessoas vão discordar que é o mais prazeroso que tem. E o Montaigne, ele fazia que os funcionários tocassem o sino do castelo 2, 3, 4 horas da manhã, durante a madrugada, somente para que ele tivesse o prazer de acordar e dormir de novo. Então era um prazer pequenininho, um pequeno prazer, né? Um pequeno luxo que ele se dava. Eu tive essa sensação uma vez de ter acordado um domingo com essa impressão, né, de estar atrasado e tal. Aí voltei a dormir e tal. Só que aí, de súbito, eu acordei com o meu celular tocando. Eu era plantonista do domingo. Ou seja, os caras estão me procurando. Você tinha que trabalhar. Era um domingo, mas não um domingo convencional. Era um domingo, mas você tinha que trabalhar. Pô, isso aí queria um louco, né? O Montaigne vai morrer em 1592, com 59 anos, talvez em decorrência de alguma infecção na garganta, alguma coisa que ficou meio séria ali na garganta. Ele vai morrer sem grandes sofrimentos, o que consta, teve uma vida muito tranquila, assim, em que pese as pedras nos rins, né? Teve uma vida tranquila, teve uma, se é que a gente pode chamar de velhice, o cara morreu com 59 anos, mas uma velhice tranquila. Foi um cara que conciliou muito bem católicos e protestantes, é incrível, é um cara que circulava em qualquer ambiente, era um apaziguador, um pacificador de cristãos e protestantes, que eu esqueci de falar. Ele participou, ele viu à noite o massacre de São Bartolomeu, ele viu todas as 5, 6 guerras civis que ocorreram na França entre católicos e protestantes, e ele é incrível porque ele é um cara que circulou sempre muito bem entre uns e outros, um cara muito bem quisto, me parece que muito gente boa. Hoje em dia diriam que ele era um cara do bem, né? É um cara muito bem quisto em todas as rodas sociais ali. Parece que é um cara que circulou muito bem em todos os ambientes. E ele atendia muito a esses chamados, a maior parte das vezes que ele saía do castelo, a partir do momento que ele resolveu escrever os ensaios de 1570, né? Ele saía muito para atender esses chamados públicos, aí, principalmente em atuar como conciliador dos conflitos entre católicos e protestantes.
por isso que não permaneceu na Torre do Castelo para sempre, como era a intenção inicial dele. Saiu para ser prefeito, saiu para apaziguar a briga de protestantes com católicos. E para encerrar uma informação mais recente, eu não sei se vocês sabem, mas em 2019 foi encontrado a tumba do Montaigne. Isso é inacreditável. Tem um vídeo, quem tiver interesse, veja o vídeo do achamento dessa tumba. Tem um vídeo completo disso. Museu d'Aquitaine, na França, se não me engano em Bordeaux. Debaixo do museu encontraram um túmulo de alvenaria. Então tem o vídeo todo dos caras abrindo a alvenaria, eles tiram uma tampa de alvenaria e lá dentro tem um caixão. Cara, é inacreditável. Eu fico arrepiado porque eu vi esse vídeo, cara, é inacreditável. Ó, não é o ventilador. Você tá não. Eu tô, não é o ventilador. O ventilador. Não. É o Montaigne. É o Montaigne que tá baixando aí. Cara, Marcelo, você que vê isso. Aí tem um caixão de madeira lá dentro, e em cima do caixão tem uma placa de metal escrito Michel de Montaigne. Na madeira do caixão tá escrito Montaigne de um lado, Montaigne do outro. Cara, se era para identificar corretamente, eu acho que não tem erro. Os caras tiram o caixão, no vídeo mostra isso, eles tiram o caixão, eles tiram os parafusos, eles abrem o caixão, e aí tem uma moçada, e você vê que a galera que tá abrindo, eles estão claramente emocionados, eles falam, meu, isso é um Montaigne, cara. Achamos o corpo, porque o corpo do Montaigne, até onde consta, como era costume, o coração dele foi retirado, ficou na catedral de Saint-Michel de Montaigne, e o corpo recebeu traslados variados, então ninguém sabia muito bem onde estava, e os caras encontraram isso debaixo do museu d'Aquitaine, encontraram em 2019, começaram a estudar, veio a pandemia, eles pararam com os exames e os testes. E até onde eu sei, eu tenho procurado, não tenho novas informações sobre isso. Porém, acho pouco provável que não seria uma pegadinha histórica, porque o caixão tem o nome dele para todo lado, né? E estando na região de Bordeaux, estando ali no museu onde estava, eu diria que é quase certeza que é o corpo dele que foi encontrado, que é um achado, assim, que emocionou todos os presentes ali. Por favor, veja o vídeo, é muito legal. É incrível pra gente que gosta de filosofia e gosta muito desse cara, né? Esse cara é maravilhoso, então... os ensaios deveriam ser o livro de cabeceira de todo mundo, eu acho. Leve, né? Livro leve, livro que fala de absolutamente tudo, coisas triviais. O cara chega a falar até de flatulência, de digestão, né? Mas sempre de um ponto de vista humilde e assim, isto é como eu vejo. Isso que eu acho mais legal. Eu vejo assim. Eu entendi que a irreverência, né? A irreverência. Isso, é o que você falou do vinho. Ele nunca coloca uma regra em nenhum ensaio. Você deve fazer. Ele fala, olha, eu faço tal coisa, me cai muito bem, né? Se eu fizer tal coisa, não dá. É uma característica do ensaio. Ele não é um artigo científico, ele não é uma... Não é. Ele não tem a preposição de ser, né? Um artigo científico, uma tese. Não. Ele é uma dissertação livre. Isso. É um ensaio. Isso. Tô na minha ideia aqui, não é? Não tem um castelo filosófico ali, uma construção, nada, não tem uma conceitualização. É assim, isso é muito como eu vejo as coisas. A gente pode discutir se ele não tinha intenção de que ninguém lesse, porque no começo do livro ele falou, isso aqui foi dedicado aos meus amigos mais chegados e se acharem interessante ler, que leiam, isso aqui é só para nós, é âmbito pessoal, mas tem gente que acredita que ele sendo quem era, do tamanho que era impossível que ele não soubesse que esse livro ia chegar muito mais longe do que, né, o que ele disse. Imediatamente ele foi checar os likes. Inclusive, Marcelo, sendo humilde desse jeito, ele já ganhou não sei quantos seguidores só por dizer que não, isso aqui é só pra gente, imagina, isso aqui é só como eu vejo as coisas, não quero ensinar nada pra já, os likes e os seguidores já foram à estratosfera, né? Mas é isso, falei já demais. Posso só fazer por favor, um adendo? Um bate-papo. Só para relembrar que a gente já falou sobre ele, mas da amizade dele com Etienne de La Boétie, que talvez tenha sido também uma outra fonte inspiradora para ele escrever os ensaios, né? Existe essa possibilidade. Acho que não há dúvida, né? Ele colaborou decisivamente, né?
E também que você vai falar, mas de certa forma, né, já falou um deles, né? Mas duas coisas também que inspiraram ele definitivamente a escrever os ensaios foi a chegada de Colombo às Américas, né? De 1492, que aí especificamente é o seu ensaio, acho que é o que origina o seu assunto. Sim. E também o que você já falou, mas deixar bem marcado, que é quando Lutero publica as 95 teses que ele colocou lá na paróquia de Wittenberg contra as indulgências da igreja. Né? 1517. 1517. 95 teses. Isso. O Montaigne vai nascer depois, mas isso vai ter tudo a ver, né? Porque ele vai nascer em 33, mas em 17 mas se inspirou nisso, né? Sim, claro. Para também falar sobre diversidade, né? Isso. Sobre a harmonia entre católicos e protestantes, que essa luta, né, só enfraquecia as nações, enfim, toda essa conversa, né, que ele veio falando foi inspirada, né? É isso, é legal você falar isso, porque isso tem tudo a ver com o que eu vou falar. Essa diversidade que você falou aí de católicos e protestantes tem muito a ver com o que eu vou falar, né? Ele vai comparar um povo com o outro, não vamos dar spoiler ainda, que o Marcelo vai falar do tema dele primeiro, mas, não é verdade? Ele também vai contra o que a sociedade pensa sobre os indígenas, que é o que eu vou dizer aqui, né? Sim. Ele vai contra, completamente em outro caminho. E na época dele também, ele era um católico. Ele podia muito bem ser um católico hardcore, como era a maioria dos católicos da época. E não, e ele vai apaziguar, e ele vai, né? Então ele é um cara realmente diferente, né? Realmente especial, é um cara especial. Né? E deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Renascimento é quando eles voltam a introduzir a filosofia grega para dentro dos círculos de estudo, né? Mas não só, Não só. O mundo grego volta a ter um certo valor no Renascimento. Sem dúvida. Porque eles querem acabar com aquele dogmatismo da igreja. Detrimento da religião. Isso. É a falência do modelo como é que se chama? Do feudalismo, né? Sim. É a virada, né? O feudalismo vira para o Renascimento. Isso. E ele era um renascentista. Ele era um renascentista, 1533, ele está no Alto Renascimento, né? Ele está no Alto Renascimento, 1533. Aí a gente tem todos os gênios que a gente conhece, né? Das artes, então, a gente tem o Rafael, tem o Leonardo da Vinci, tem o Michelangelo, tem os outros mais antigos, o Giotto, que é o primeiro deles, tem o Massati, enfim. Aí nós vamos ficar aqui. Embora esses artistas eles estavam transitando bem durante o feudalismo também, né? É porque eles não chegaram a pegar o feudalismo. Na verdade, esses caras começam a trabalhar já no Renascimento, né? Já são renascentistas. Tá. Porque a gente, essa questão de datar é meio complicada, é meio problemática, mas a gente data o Renascimento ali do século, forçando a barra, século XV, 14, 15, né? 15, 16, e aí 17 já vai chamar de barroco, enfim, né? Aí já tem a reforma, tem a contra-reforma, aí é outra coisa, né? Mas acho que o Renascimento a gente pode ir aí do século 15, 16, né? Forçando um pouquinho o final do 14. Né? Mas esses caras já eram Alto Renascimento, né? Esses gigantes aí já eram Alto Renascimento. Embora a igreja tenha continuado sendo um grande mecenas da arte, né? Você pega as obras do Rafael, do Da Vinci, do Michelangelo, elas são basicamente religiosas. São basicamente religiosas durante o Renascimento. Eles tinham dinheiro, na verdade, para pagar esses artistas. Sim, claro. A igreja era uma das principais fontes de financiamento de artista na época, né? Os caras trabalhavam para quem pagava, né? Os caras precisavam sobreviver. Nenhum deles era um artista que eu vou pintar e vou expor meus quadros em tal lugar. Não. Era tudo por encomenda, por comissão, né? Como se falava na época. Beleza. Vamos fazer a transição para... só para deixar claro, vamos falar de 2 ensaios hoje, né, Marcelo? Vamos escolher 2. O Marcelo vai se basear mais em um e a gente vai conversar um pouquinho e eu vou me basear em um outro. Mas são vários ensaios, 3 livros. Você pode dar estrutura se você quiser aí, né? Exatamente. Bastante material, né? Sim. Ele escreveu, né, os 2 primeiros livros em 1580. Publicou, né? Sim. Publicou. Ele começou a escrever ensaios em 1570. 70. E publicou os 2 primeiros livros em 1580. O terceiro... Eu não me recordo exatamente. O terceiro é bem mais pro final daí. Ele morre em 92, é um pouquinho antes. Talvez 90, 89, né? E ele vai sempre
assim, retificando, né? Que é uma coisa que ele disse que não faria e ele faz, né? Ele vai retificando algumas coisas durante a vida. Ele disse que não ia mexer, ia escrever e ia ficar daquele jeito. Mas ao longo dos anos, acho que ele foi reformulando algumas coisas, ele foi mexendo, né? Mas aí isso a gente pode falar depois. Certo. Bom, então coube a mim falar sobre o ensaio da experiência. Então ele vai dando nomes corriqueiros aí, como você falou, de coisas do dia a dia, né? Sim. Coisas simples do dia a dia, e fala a respeito dessas coisas, exatamente isso, né? Então o meu é o ensaio 13 do terceiro livro, né? É o chamado Da Experiência. Então, como nos outros ensaios, ele vai... É uma conversa, né, praticamente, né? Praticamente dele com ele próprio, né? E vai falando, né? Vai falando sobre diversos aspectos, diversos temas. Então, esse aqui ele começa falando, por exemplo, da individualidade das coisas, né? Que não existe nada idêntico um ao outro. Ele começa dizendo assim que a natureza se esmerou em não fazer nada igual, né? Tudo é diferente, né? E ele vai citando exemplos, né, de pessoas que ele conhece, né, para fazer comparações, né? Então nessa, por exemplo, ele fala do Perrosset, né? O Perrosset, que era um famoso fabricante de cartas da ocasião. Então ele falava assim, nem o Perrosset, que com toda a sua técnica de branqueamento e polimento do reverso das cartas, conseguiria enganar o jogador mais experiente. Ele saberia identificar qual era uma, qual era a outra, né? Para explicar aí da individualidade das coisas. Não existia nada idêntico um ao outro, né? Então ele vai dando esses exemplos que são sensacionais. Uhum. Né? E aí, tudo da convivência dele, né? Isso que é legal. Você viu? Você falou Perrosset, é um cara que ele conhece, né? Exatamente. É um cara que ele conheceu. E vai citando isso. É legal aí. isso. Aí ele fala, por exemplo, do saber. Ele fala algumas coisas interessantes sobre o saber, né? Então ele começa dizendo assim, triste daquele que acha, né, que o que você vai aprendendo, que os outros vão aprendendo, as experiências que você vai tendo na busca do conhecimento, né, te dá a suficiência, né? Já que a suficiência você vai ter só após a morte, quer dizer, a sua essência é determinada após a morte, e eu me lembro muito aí do Sartre, né, Alexandre? Totalmente, só depois de morrer que você pode dizer alguma coisa, né? Eu achei essa declaração totalmente sartriana. Né? Totalmente sartriana. Sobre o saber ainda, né? Ele fala assim, bom, se você tiver conhecimento, né, dos ensinamentos que as tuas experiências te trazem, você já é considerado sábio. Você não precisa saber dos ensinamentos, das experiências dos outros. Se você tiver o conhecimento das suas, né? Ele parte sempre disso, né? Já é considerado sábio. Então, eu entendo que ele quer dizer que isso é difícil, né? Isso é complicado. E parece óbvio. Aliás, é o tempo todo que ele faz, né? Ele te fala coisas óbvias, né? E que você pensa, são óbvias, mas será que eu consigo fazer isso no dia a dia, né? Então, isso que é o mais legal, né? Que eu acho dele. Exatamente, porque eu acho que o pessoal vive preocupado com a experiência que o outro tem, né? Ou que o outro vai falar da experiência dele. Não, e hoje em dia, então, hein, Marcelo? Se a gente entrar nisso aí, não vamos acabar hoje, né? Assim, o que as pessoas estão preocupadas com o que o outro está pensando, ou está fazendo, ou está publicando, né? Nossa, aí a gente vai longe. E ele vai falando assim, né? Dizeres muito interessantes, né? Sobre o saber ainda, né? Ele fala que se cada um pudesse observar, e aí você vai dizer a respeito do que, quem te faz lembrar esse dizer, né? Que você vai lembrando dos filósofos, é incrível, né? Sem querer ele ficar ligado a filósofo algum, ele vai acabando falando coisas de vários, né? Você vê, mas não se prende a nenhum. Então ele diz, se cada um pudesse observar com atenção, né, as causas e as consequências das paixões que os dominam, vê-las-ia com antecedência e lhes atenuaria a violência. Olha que coisa sensacional. Isso é o Spinoza, né? Que escreveu? Totalmente. Quem escreveu isso? Pô, o cara falou de causa, consequência e paixões na mesma frase. Não precisa nem continuar, né?
assim, espetacular. Aprender com as paixões, né? E de novo, paixão sempre foi considerada uma coisa a ser evitada. Você viu como ele já é inovador, aí ele está dizendo para você aprender com elas, né? Exatamente. Ele fala sobre entender a lógica das paixões. Então, como é que elas funcionam, né? Não é você ser escravo das paixões, e sim entender a lógica das paixões para poder criar uma moralidade privada, a sua. Nem ser escravo e nem eliminá-las porque elas não servem, né? E moralidade privada lembra quem, né? Eu acho que lembra Nietzsche, pô. Moralidade privada. O Kant, na verdade, não é muito privado. Na verdade, tem que ser mais público. Para mim, lembra inteiramente Nietzsche isso daí, né? E ele fala também, finalizando, sobre o saber, né? Sobre a sapiência, sobre o saber. Que você entender como funciona o teu organismo, quer dizer, a hora de descansar, a hora que o seu organismo pede para se alimentar, para se hidratar, isso vale muito mais do que escrever um livro, ele diz, né? Isso vale muito mais do que ganhar uma batalha, né? Uhum. É você ter o entendimento e o controle do funcionamento do seu organismo. Quer dizer, coisas simples, né? Coisas naturais. Você está bem acertado com essas coisas naturais, né? Então, sobre o saber, né? E aí, pô, eu médico vou ter que falar agora o que ele a impressão, né? Que ele pensa sobre saúde. Vai lá. Sobre saúde. Não que você concorde. Eu concordo em parte. Se tiver paciente, você fez um juramento lá. Olha, eu concordo em parte. E ele diz o seguinte, eu conversando sobre isso com o Alexandre em outros momentos, ele falou, bom, também que naquela época medicina era limitada, o conhecimento era... Mas eu acho que ele transcende a isso, tá? Eu acho que ele fala coisas que independem até do grau de evolução da medicina, né? Nós estamos brigando que é um pé de cabra. Nós estamos brigando para apertar isso aqui. E aí ele fala o seguinte, que ele não considera justo, por exemplo, você está diante de um mal físico. E ele não considera justo você prescindir de hábitos naturais que você tem em função desse mal físico. Né? E acha que, no fundo, isso não vai resolver de nada. Né? Dá um exemplo prático aí. Vai. Um exemplo prático. O médico manda você fazer repouso. Uhum. Você não pode fazer suas caminhadas ao ar livre que você sempre gosta, que te dá prazer, então você tem que ficar recluso em algum lugar, te faz sentir bem por algum tempo, né? Então ele comenta que o prejuízo que você vai ter com a supressão desse prazer é muito maior, né? Que o eventual benefício. Cara, isso é Spinoza, né? Novo, né? De novo, cara. Porque assim, não coma muita carne gordurosa. Cara, se te der muito prazer, isso pode acabar te fazendo bem, né? Entendeu? Porque ele vai te manter com a potência lá em cima, e aí hormônios da felicidade, então você vai estar bem, né? É pior você ficar miserável deixando de fazer o que você gosta. Talvez o custo-benefício seja pior, não sei, não sou médico, né? Sim. Mas a questão não é só física aí, né? E ele vai comentando dessa forma, né? E ele vai soltando frases assim antológicas dele, né? E uma delas, acho que até mandei para vocês, que ele fala assim, nenhum ato inteiramente agradável jamais causou algum prejuízo no meu organismo. Então, aí, eu gosto de comer aquela picanha com muita gordura. Cara, isso eu montei, né? Não estamos pregando nada. Assim, cara, isso me dá tanto prazer que nunca me fez mal, me deixa feliz. E aí, daí ter feito não raro do meu prazer a minha receita. Aí, ó. Ele solta umas dessas, né? Ou seja, é ele mesmo que receita as coisas para ele, né? Baseado no que ele observou nele, isso é legal. É observar, né, como é que você reage, né? E ele fala uma coisa que também eu acho que sabe e aplicável até para os dias de hoje, né? Que ele fala assim, olha, às vezes a gente se perde porque a gente não tem paciência. Então, a hora que algum mal físico te aflige, né, o que você tem que fazer? Você tem que contrariar o mal com obstinação, falar, não é possível, isso aqui não me pertence, eu não estou tendo isso. Não é isso, você tem que aceitar. Né?
Mas, por outro lado, você não pode ser refém dele, por queda de energia. Né? Você não pode deixar o mal te dominar. Então tem que haver o quê? Um meio termo. Né? Você tem que ceder naturalmente de acordo com a condição do mal e a sua. Né? E aí, de novo, uma frase antológica. Né? Ele fala, devemos dar passagem às doenças. Quer dizer, então, é você aceitar a doença, não se revoltar contra a doença, não ser obstinado, não se revoltar contra a doença, e também não ser um refém, um coitadinho porque você está doente. Então, deixar a doença passar naturalmente. Estoico isso, né? Não se entregar a ela, né? Exatamente. Isso é Sêneca, né? Então, você vê, olha quantos filósofos que a gente mencionou Sim. com essas conotações. Sim. Daí a irreverência do Montaigne, né? Você vê, no pensamento próprio, exclusivo dele, a quantos filósofos que a gente consegue remeter o nosso pensamento. E diria mais, e ele é anterior à maioria deles, né? Ele é anterior ao Spinoza, ele é anterior ao Nietzsche, que você citou. Eu falei que só não é anterior aos estoicos. Né? Então, só o resto ele é anterior, você percebe? Então a gente encontra ecos desse cara nesses caras que a gente adora, né? Que são o Spinoza, o Nietzsche, esses caras aí que a gente curte mais. Né? Não é incrível, né, cara? Incrível. Aí ele fala da alimentação. Também é muito engraçado. Isso é legal, isso é legal. Que ele começa falando de Epicuro. Ele faz uma comparação com Epicuro. Ele fala, olha, o Epicuro, ele fazia jejum. Que já falamos aqui, né? Porque aí no dia seguinte ele vai ter mais facilidade de prescindir da volúpia da abundância. Eu faço jejum para que no dia seguinte eu tenha mais prazer com a volúpia da abundância. Para caber mais, né? Para caber mais. É aquele cara que sabe que vai no rodízio no dia seguinte e no dia anterior ele não almoça. Ele faz um jejum assim. Não é só o que você come e bebe, mas é quem está em volta, é toda a experiência gastronômica aí. Né? E ele comenta, olha, eu acho que é certo que nós façamos várias refeições menores ao longo do dia, que não comamos demais em cada refeição e fracionemos, mas eu também penso o seguinte, eu acho que quando você está a fim de comer, tem apetite, tem prazer, você tem que comer. Você não saberá se na noite deste mesmo dia você vai ter o mesmo apetite. Sim. Você não sabe. Então, aí de novo uma frase antológica, né? Aproveitemos as oportunidades, principalmente nós os velhos, né? E deixemos para os fazedores de almanaques as esperanças dos prognósticos. Sim. É espetacular. É um cara, né? É um cara inovador, né? É espetacular, né? Ele está indo contra o senso comum o tempo todo, né? São coisas dele, né? Mas que a gente valoriza pra caramba. Sim. E mais duas últimas coisinhas, né? Pra gente encerrar. Aí, uma coisa bem estoica, né? Que ele fala sobre a temperança, de certa forma, né? Sim. Que ele ordena a alma dele, eu ordeno a minha alma que encare a dor e o prazer com a mesma firmeza. Aquela com jovialidade e este com severidade, para atenuar a primeira com a mesma qualidade, com a mesma característica que você vai evitar a exacerbação do outro. Perfeito. Quer dizer, temperança, né? Temperança, você tem que... Dor e prazer são coisas que se alternam e você tem que ter temperança com os dois. Né? E por fim, que acho que eu mandei para vocês também, que é a questão que ele define como passar o tempo. Né? Até nós comentamos, acho que... Sim, foi. Passar o tempo que eu acho sensacional. Ele como comenta, passar, né? Ele fala, gente prudente acha que passar o tempo é a melhor maneira de viver a vida. Isso. E, na verdade, o que eles estão fazendo? Eles estão desprezando, eles estão se esquivando da vida. Eu passo o tempo, ele diz, né? Quando o tempo é mau e incômodo. Quando o tempo é bom, eu não quero passar, eu quero parar e saborear. É o que eu falo para meus alunos, assim, por que você está tão preocupado em passar de ano? Né? Por que não aproveitar o ano? Né? Se você deixa o ano passar, você não aproveita nada, fica mais chato, né? Você quer que acabe logo.
tente aproveitar. Eu sei que não é sempre legal, mas tenta aproveitar o ano e não passar de ano. Passar de ano parece um pedágio que você está pagando toda hora e não acaba, né? Então, é uma coisa que você não vê a hora de acabar. é assim, nossa, não vejo a hora de passar de ano. Passar de ano é ver um ano passar e não aproveitar nada. Então é bem essa ideia do Montaigne mesmo. A ideia de aproveitar o tempo e não deixar ele passar, né? Se ele passa, o que passa você não viu, né? Isso mesmo. E, enfim, ele resume esse ensaio basicamente nisso, na mudança como regra do eu, né? O homem está sempre mudando, tanto nos estímulos externos que ele recebe, como na sua própria essência, e nas paixões como regra de conduta, mas desde que você não seja escravo da paixão, mas que você sabe interpretar a lógica dela. De novo, né? Então, basicamente, sobre o ensaio da experiência é isso. Que legal. E você estava falando, eu lembrei de uma coisa assim, que eu devia ter falado e não falei. Quando o Montaigne vai ficar no castelo lá e ele resolve ler, né? Ele fala, eu acho que eu vou escrever algumas coisinhas aqui, as minhas impressões. E ele fala assim, e eu pensei, a tua fala me fez lembrar disso. Ele falou assim, eu pensei que a minha mente fosse se comportar como um cavalo obediente, né? Ele fala, não, e eu percebi que quando eu dei asas à imaginação, ela criou monstros e quimeras fantásticas e ela não me obedecia. E eu precisava ir atrás da onde a minha imaginação ia. Eu percebi que ela não obedece a mim, né? Então ele queria fazer uma coisa regradinha. Ele falou, cara, eu comecei a pensar em coisas que eu nunca imaginei que eu ia pensar, né? E as coisas começaram a ir embora. Ele falou, e eu preciso domar um pouquinho, porque eu achei que ia ser um cavalo obediente e é um cavalo selvagem. A minha mente, ela pensa por si só. Ela não está submissa a mim. É muito legal, né? E antes de você falar o seu, eu lembrei de uma coisa, que você falou do primeiro ensaio humanista que o pai dele fez, deixando ele com os camponeses autosserviçais, né? Até os 3 anos de idade. E ele foi um dos últimos, na verdade, por causa da época, né, que nasceu. Isso. E ele menciona isso nesse capítulo da experiência. Aí eu não sei, com 3 anos, o que ele guardou, se foi uma coisa que ele refletiu a posteriori, né? Mas ele faz comentários sobre isso, né? Sobre os pais deixarem os filhos serem educados de acordo com as regras da natureza, né? Isso. De frugalidade e austeridade, né? E aí, de novo, uma frase, né, daquelas dele, né? Ele fala, você saber disciplinar o seu estômago é um dos caminhos para a liberdade, né? Ele fala disso, né? Então, se a criança é educada dentro desse sistema de frugalidade e austeridade, é muito mais provável que ela se surpreenda com a atenuação das privações do que com a exacerbação das mesmas, que ocorreria com aqueles que não fizessem. Então, você vê, ele vai ter coerência com isso que você falou no ensaio que eu vou tratar daqui a pouquinho, essa questão de frugalidade, viver de acordo com a natureza. Ele vai defender 100% isso no ensaio que eu vou falar, né? A bola é tua. E outra coisa que eu lembrei enquanto você estava falando, você falou um negócio que é muito verdade, que assim, é impossível ler o Montaigne e não dizer isso aí que você falou, que é assim, você parece que o cara tá conversando com você, né? Todo mundo que lê os ensaios fala isso, todo mundo. Se você não falar isso, é porque você perdeu alguma coisa, né? E eu lembrei de uma frase do Pascal. O Pascal, ele fala assim, muita gente diz que ele estava se referindo ao Montaigne. Ele não cita nominalmente, mas tem muita gente que fala, não, quando ele disse isso, ele está falando do Montaigne. Ele fala assim, a coisa mais legal que existe num livro é quando você espera encontrar um escritor e você encontra um homem. E dizem que essa frase se refere a quando ele leu Montaigne. Sensacional, hein? Não é que ele fala, eu esperava encontrar um autor, um escritor, e eu encontrei um homem. Que cara, é exatamente isso que você falou, né? Parece que o Montaigne está sentado na tua frente e conversando, você está interagindo com ele, né? Essa merece um brinde. Né? Essa é muito legal. Pascal, o Blaise Pascal. O Blaise Pascal, isso. Matemático, filósofo. É bom esse Chablis, né? Muito bom. Então vamos lá. Você falou, né, que Bordeaux é na França, né? Não sei se eu falei, é que eu não vou subestimar o nosso
Na França. Não falamos que era vinho. Inclusive até na introdução do vinho, né? Não é? Eu falei, Sim. já no início eu falei. Isso, Bordeaux na França, isso, claro. Ali no litoral, já no Atlântico, né? Praticamente no Atlântico. Beleza. O meu ensaio, Valtão, é dos canibais. Canibais? Canibais. Aí pegou, hein? Mas aí você vai adorar, cara. O meu ensaio, eu acho que, já que você deu o número do ensaio, eu vou tentar. O meu acho que é o 30. Acho que é o ensaio 30 do primeiro livro, eu acho. O meu acho que é o 30. Acho que ele ainda é livro 1. Livro 1 ou 2, acho que é o. Ensaio 30. No meu livro dos ensaios, no meu. Capítulo 30. Acho que é o livro 1. Chama-se Dos Canibais. Voltam mais legal. Quem são esses canibais a quem ele está se referindo? São os indígenas brasileiros que acabaram de ser descobertos, né? Como ele nasce em 1533, acabaram entre aspas, né? Ele está falando da experiência da França Antártica. Eu vou entrar muito com a minha parte de professor de história agora, porque eu adoro isso. Ele está falando da experiência da França Antártica. O que foi a França Antártica? Os franceses, você sabe que os franceses não queriam respeitar o Tratado de Tordesilhas, nunca respeitaram, né? Segundo as palavras do rei da França, Francisco II, ele falou: me apresentem a cláusula do testamento de Adão, que me excluiu da partilha do mundo, e aceitarei esta merda deste tratado que vocês fizeram. Palavras do Francisco II, não minhas, eu não tenho nada com isso. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar expedições para a América do Norte, para a América Central, para a América do Sul o tempo todo. Ele percebe que a Baía de Guanabara está meio desguarnecida e eles vão instalar a França Antártica em 1551. Eles vão ficar de 10 a 12 anos dentro da Baía de Guanabara, dentro do Rio de Janeiro, dominando ali, ninguém vai mexer com eles. Até a família de Sá, Salvador Corrêa de Sá, o Estácio de Sá, vão fazer uma guerra com os franceses, vão expulsar, mas isso é outra história. Eles vão ficar lá, eles vão chegar. Quem vai chegar lá vai ser um comandante chamado Villegagnon. Não por acaso, até hoje nós temos na Baía de Guanabara a ilha de Villegagnon, que é onde supostamente ele chegou. Esses caras vão chegar em 1551, vão fazer uma aliança com os índios Tamoio, já que os outros, os Tupinambá, eram aliados dos portugueses. Os franceses vão fazer aliança com o Tamoio. Tamoio vai falar: a gente não gosta de português. Os franceses vão sempre tratar os indígenas melhor, com um pouco mais de suavidade, é uma questão mais comercial, não vão usar de crueldade com os indígenas, vão fazer uma aliança com os Tamoio. E o Montaigne vai falar sobre os canibais baseado no quê? Montaigne vai para o porto de Rouen, que é ali perto de Bordeaux, e ali ele vai conhecer um cara que veio do Brasil, que viveu, ele diz o Montaigne nos ensaios, de 10 a 12 anos no Brasil. Então ele viveu entre esses indígenas, que eu acredito ser os Tamoio. Ele não nomeia. Como ele estava no Rio de Janeiro, tem que ser os Tamoio, que eram aliados dos... Então, até posso fazer um parênteses? Claro, no livro dos ensaios, ele fala que a experiência foi baseada na vida dos Tupinambás. Só que tem uma coisa. Inspirou, ele redigiu os canibais. No meu ensaio não fala Tupinambá, não fala nome. Mas assim, o Tamoio é Tupinambá também. Só que assim, como é que eu vou explicar? O paulista, para simplificar, o indígena paulista tupiniquim, eles são todos no mesmo tronco tupi, o Tamoio é tupi. Mas o paulista é tupiniquim e o Tamoio o carioca é Tamoio. Tamoio significa os avós, os que chegaram primeiro, os mais antigos. Não à toa os Tamoio vão ocupar o filé mignon do litoral. O território dos Tamoio ia de Búzios até Bertioga. Búzios a Bertioga era território Tamoio. Ou seja, chegaram primeiro mesmo, pegaram o filé mignon. Os tupiniquim, que eram os paulistas, eram os chinelão, cara. Porque tupiniquim... Os tupiniquim. Tupiniquim significa vizinho do tupi. Percebe? É o vizinho chato que faz barulho, que toca bateria no teu prédio. Tupinambá significa tupi de verdade. Tupi por excelência. Então, o tupiniquim é vizinho do tupi. Então, ele era meio discriminado pelo Tamoio, que é o avô. Mas todos eles são do tronco Tupinambá, entendeu? Todos eles são tupi, na verdade. Então, o que acontece? O Montaigne vai ouvir esses caras contando histórias para ele.
E esses caras vão chegar e vão dizer como é que era a vida desses Tupiniquim, desses Tupinambá, todos eles. Quer dizer, o Montaigne não veio aqui. Não, Montaigne nunca veio para cá. Montaigne vai até o porto de Rouen e escuta as histórias dos caras que estão chegando. Particularmente de um deles que viveu 10, 12 anos aqui. O que ele vai fazer basicamente, Montão? Ele vai, ó, você vê como o cara é inovador, né? Enquanto a Europa inteira estava falando, encontramos um território onde há selvagens, que são antropófagos, são polígamos e são caras que são cruéis, o Montaigne ele vai contestar tudo isso, né? Primeira coisa que ele vai dizer assim, cara, esses caras para mim não tem nada de selvagem. Aí ele vai para a questão da natureza que você falou. Ele vai dizer assim, o que é selvagem? Um fruto que nasceu na natureza, que não foi mexido, não foi corrompido, e o termo que ele usa muito no livro, não foi abastardado pelo homem. Ele vai dizer, isso é um fruto selvagem. Se esse é o fruto selvagem, ele é bom, ele não está moldado para satisfazer o nosso gosto. Ele foi feito pela natureza e ele é superior até ao nosso gosto. Então ele vai dizer assim, esses caras, eles vivem de uma maneira natural, né? Ele é um precursor de alguma forma do Rousseau, né? O Rousseau que vai falar do bom selvagem, só que diferente do Rousseau, esse selvagem do Montaigne não tem nada de bonzinho. Ele vai dizer, o cara é antropófago, mas por que é antropófago? Esse cara luta pela coragem, a única coisa que ele é instruído a fazer é o seguinte, coragem na batalha e amor e cuidado com as tuas esposas. Esses são os dois pilares da vida dos caras. Ele vai dizer, esses caras vão para a guerra contra outros povos, para quê? Só para provar que eles são mais corajosos, são mais valentes e não se rendem. O que acontece? Quando eles enfrentavam outros povos, e eles capturavam alguns prisioneiros de guerra, como é que funcionava essa questão da antropofagia? Primeira coisa, não era para matar fome, nunca foi. Não havia falta de comida ali, tinha abundância, carne, peixe. Então ele pegava um prisioneiro de guerra de outra tribo, ele trazia esse cara geralmente ficava 2 a 3 meses como prisioneiro, com todos os luxos, todas as belezas. Esse cara era muito bem tratado. Porém, esse cara era ameaçado todos os dias e havia um certo terrorismo. O cara chegava e falava assim, daqui a pouco nós vamos desmembrar você inteirinho, cara. Nós vamos quebrar cada osso seu. E a gente vai cozinhar você na panela. A gente vai comer os melhores pedaços. Vamos mandar pedaços para os amigos e familiares que nós estamos por aqui. E você, cara, você vai berrar. Você vai pedir para não ser morto. Você vai implorar. Esse era o terrorismo. Qual era o grande jogo aí? Era tentar arrancar uma palavra de covardia do cara. E o cara, em contrapartida, não tinha medo de morrer. Então o cara chegava e cuspia na cara do outro, falava assim, então vem. E a coisa mais genial que o Montaigne fala, que ele fala assim, cara, isso não me parece nada bárbaro, isso me parece filosófico. Ele fala que o prisioneiro chega no cara e fala assim, isso, a hora que você saborear a minha carne, presta bastante atenção, porque sabe o que você vai saborear? Você vai saborear a sua carne, sabe por quê? Porque eu me alimentei dos teus antepassados. Então, assim, você vai saborear a tua carne na minha. Saiba que nós somos tudo uma coisa só. Então, se você vai se alimentar de mim, você vai se alimentar dos teus antepassados. Você percebe? E se o cara falasse uma palavra de covardia que fosse, ele manifestasse uma vontade de ir embora e fugir, estava dispensado. E sabia que estava dispensado e ainda assim jamais passaria pela vergonha de dizer que não queria ser, ou por favor, não faça isso comigo. Isso é uma coisa. Então ele vai contrastar isso com os europeus. Ele vai falar, primeira coisa que ele vai falar que é muito legal, ele vai dizer, cada povo chama de bárbaro aquilo que não é o seu costume. Ele vai dizer, o que não é do seu costume, você vai dizer, isso é coisa de bárbaro. Ele falou, para mim não parece nada bárbaro, parece nobre, apesar de ainda infectado por essa doença humana que é a guerra, que também é muito legal esse adendo que ele faz. Ele fala, cara, eu acho que é a mais nobre das causas para ir para a guerra, se é que não é possível evitar essa doença que me parece humana, que é a guerra. Isso, guerra tem em todo lugar. Mas eu acho que é essa causa mais justa, talvez. Não é por propriedade, não é por ambição, não é por glória pessoal. É para mostrar que é mais valente que o outro e ponto. Não é para tomar a propriedade do outro, porque o vencedor não toma nada do outro. Ele vence, leva os prisioneiros de guerra, mata outros e vai embora. Volta para casa dele. Outro, quiser fazer qualquer adendo aí.
Fica à vontade, você. Tô falando. Não, você está no histórico aí. Eu tô contando aqui. Tanto que os europeus eles queriam se defender contra essa questão do modus vivendi do indígena, classificando o indígena como uma pessoa não civilizada, porque eles tinham o estereotipo e a definição do homem civilizado, né? Que é o homem que tem fé, tem rei e tem lei. Isso. Ou seja, uma porcaria. Aliás, essa questão de fé, lei e rei, a gente comentou outro dia, os portugueses, quando chegaram no Brasil, eles dizem uma coisa parecida. Eles dizem assim, percebemos que os indígenas daqui, no idioma deles, não sabem pronunciar nem o F, nem o L, nem o R. Porque não tem fé, nem lei, nem rei. A coisa, né? Bobinha, assim dizer, né? Não pronuncia F. Cara, F de fé é na tua língua, não é na dos caras, assim. Aliás, nem existe a palavra fé para os caras, né? E isso é legal, né? A gente notar como é uma coisa até que não se sustenta, né? Essa coisa, eles não têm fé, nem lei, nem rei, por isso não pronuncia o F. Isso é uma bobagem, né? Então, e outra coisa que eles vão contestar, é isso que você falou, é questão civilizatória. O europeu vai olhar para esses caras, forma um tempo. Os europeus, todos os outros, vão dizer, cara, que absurdo, os caras se alimentam uns dos outros. E o Montaigne vai, inclusive, citar o Sêneca, e vai citar os estoicos e vai dizer, até os estoicos diziam que é legítimo você se alimentar da carne de outra pessoa se for por necessidade. O estoico não tem esse negócio. Quem tem isso é o cara religioso, né? Que vai dizer, não, o corpo é sagrado, você não pode tocar. Mas o estoico mesmo vai dizer, cara, se for para nutrir o teu corpo, consuma o que for necessário, né? Mesmo que seja o corpo de outra pessoa. Não tem essa questão de antropofagia, mesmo para um estoico, né? Mas os europeus vão dizer então que é um absurdo, e o Montaigne vai começar a comparar. Vai falar, legal, os caras comem o corpo de alguém que morreu, né? Então o cara é morto a golpe de espada, morre, e os seus melhores pedaços são cozidos. Falou, será que isso é pior do que o que a gente faz? E você já teve a oportunidade, naquele episódio do Foucault, você desfilou um rosário de desgraças que os europeus faziam com condenados aí, né? A gente sabe, quebrava o cara na roda, arrancava os órgãos do cara com o cara ainda vivo para ele observar, isso não é o teu intestino, isso, assim, e o Montaigne vai contestar isso na época, ele vai falar, será que a gente é civilizado? E o Montaigne vai falar assim, alguém aqui é selvagem, cara. Eu não sei se são os caras, eu não sei se é a gente, mas a gente não é a mesma coisa, né? E a gente não é a mesma coisa, não no senso comum que todo mundo fala, cara é selvagem, nós somos civilizados. A gente não é melhor que esses caras, né? Porque a gente é muito mais cruel, né? O que a gente faz é muito mais cruel. Ele falou, eu não vejo problema em se alimentar do corpo de alguém que já morreu. Agora, o que a gente faz quando a pessoa ainda está viva é uma coisa para você ficar chocado, né? Então, não vejo nada melhor nos europeus do que nos indígenas. Não, eu estou concordando plenamente com ele. Que eles queimavam pessoas em função de guerras religiosas. Isso, o Montaigne fala isso. De fanatismos religiosos, isso. Você queima alguém. Ele fala isso, em nome de Deus. Você não quer nem saber quem é essa pessoa, né? Se ela até poderia ser seu amigo ou não, mas ela é católica, ela é protestante, então ela é protestante, então vamos queimar. Isso, sem direito à defesa. O que é a barbárie, né? O que é o oposto da civilização? Você está dizendo aí que é civilizado, né? O que é o oposto do civilizado? É o bárbaro. É o bárbaro. Sim. Eles denominam como barbaridade. Isso. As barbaridades que a gente presenciou na Europa então, são absurdas. Entendeu? Você mesmo já trouxe vários casos. Então, aonde está a civilização? É isso mesmo. E sabe, eu lembrei agora, e sabe o exemplo que ele vai dar? Ele vai dar um exemplo, inclusive, de uma contaminação do europeu em cima já desse tamoio aí, que eu entendo que é o tamoio, desse indígena. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai falar assim, os indígenas sempre mataram o inimigo ao golpe de espada, um golpe limpo e acabou. Ele falou, mas sabe o que eles perceberam? Sabe o que os portugueses faziam com eles? Então, se ele está dizendo que o português, e ele fala isso, o português fazia, tem que ser o tamoio, porque os outros eram aliados dos portugueses. Ele fala assim, sabe o que o português fazia com o indígena? O português enterrava o indígena, isso está no ensaio dele também, até a cintura, ele enterrava o cara até a cintura, enchia o cara de flecha, ele pegava as próprias flechas do cara, enchia o cara de flechada, em seguida tirava o cara de lá e enforcava. Você vê que isso é um requinte de crueldade, não é matar a pessoa, né?
é fazer muito mais mal, é você judiar, é você machucar mesmo, maltratar e torturar. Sadismo, né? É uma necessidade sádica, né? Isso. É uma morte sádica, né? Isso. E aí você vê o que o Montaigne fala, ele fala, infelizmente, os indígenas matavam os inimigos por vingança, é vingança. Você veio aqui, saqueou, matou um monte de gente, agora é minha vez. Por isso que não tinha fim, né? Ele vai falar assim, pô, e ele olhando pro europeu, ele olha e fala, pô, esse cara tem tanto ódio, olha o que o cara fez. Eu acho que esse cara tem uma noção de vingança melhor que a minha. Ele começa a fazer a mesma coisa. Ali ele começa a corromper o indígena. Porque ele fala, infelizmente os indígenas começaram a fazer a mesma coisa, porque acha que a vingança tem que ser plena. A vingança dos caras acho que é mais plena que a minha. E ele começa a ter um senso de crueldade que talvez ele não tinha antes, né? Você entendeu? E ele faz até ele menospreza o conceito de leis, né? Sim. Até por conta disso, né? Que ele fala que as leis, né, elas existem não pelo fato de serem justas, e sim pelo fato de serem leis. Uhum. E porque as leis são criadas por homens. Cumpra-se, né? Que são fracos, né? Que erram, né? E que muitos deles têm ódio da questão da igualdade. Por isso, muitos deles acabam não operando a equidade. E são eles que criam as leis. Cara, então ele minimiza, né? Quer dizer, ele despreza, na verdade, o conceito da lei, a importância da lei em função disso. Cara, e assim, isso que você falou é incrível, né, cara? Porque a gente não pode, isso não pode passar batido, precisamos repetir isso aí. O cara falar em igualdade e equidade em 1570, cara, isso é inacreditável, né? Sabe, o cara, e mais ainda, falar em igualdade e equidade entre indígenas e europeus, né? Pô, o cara tá no século XVI, no século XIX os caras vão estar falando em eugenia. Você vê como regrediu, no século XIX, né? Eugenia. Os caras vão estar falando de diferença de nível entre raças, né? Então é inacreditável esse cara falar isso, falar igualdade no século XVI. Por isso que eu acho esse cara incrível, por essas e outras, né? E outra coisa que ele vai dizer, para eu encerrar aqui um pouco, é a questão, eu falei um pouco da antropofagia, estou falando dos duas questões principais, antropofagia e poligamia. Eles têm muitas mulheres. Cara, e ele vai falar um negócio que eu acho genial. Você pode discordar, mas eu acho genial. Ele vai falar assim, a função da mulher desse cara, esse cara pode ter várias mulheres. Qual é a função delas? Manter a sua bebida morna e temperada. É uma bebida de uma raiz que eles tomam. Ele fala que é parecido com o vinho Claret que eles tomavam na França lá. Aí ele fala, é feito de uma raiz, é interessante, não é muito inebriante, é legal, eu experimentei. E ele fala, as mulheres mantêm essa bebida, porque ele diz que esses indígenas acordavam de manhã, comiam e não comiam mais o resto do dia. E não bebiam de manhã. Então de manhã só comia. O resto do dia tomava bastante dessa bebida, que não era necessariamente alcoólica, mas era uma bebida feita de raiz. E as mulheres mantinham essa bebida temperada e morna para eles, porque eles tomavam morna, sempre morna. A questão do equilíbrio do corpo, eles achavam legal. E ele vai falar assim, as mulheres europeias têm muito ciúme dos seus maridos. Beleza? Não falou nenhuma novidade. Ele vai dizer assim, igualmente as indígenas, embora haja uma poligamia, têm muito ciúme dos seus maridos. Ele vai falar assim, mas como é o ciúme europeu e como é o ciúme indígena? O ciúme da europeia é assim, ela não quer que o marido se interesse por nenhuma mulher e todo o ciúme dela é direcionado a todas as outras mulheres que estiverem perto do marido dela. Ele vai falar assim, a indígena, o ciúme dela é no sentido de conseguir quanto mais mulheres possível para o marido dela, melhor, porque é um sinal de status para o marido é tão valente, é tão importante que se ele tiver uma mulher só, ele passa vergonha, e ela luta pelo status, talvez, não sei se status é uma boa palavra, pode dar uma ideia errada, mas assim, para o marido ser valorizado, quanto mais mulheres, mais valorizado, e a posição dela é de angariar mais mulheres pra ele, porque assim, cara, que vergonha ser casada com um cara que é casado só com você, por ninguém você quer saber desse cara, e é uma vergonha pra ela e pro marido. Você percebe como é absolutamente diferente. A poligamia não era vista com uma certa naturalidade no Velho Testamento, né?
No Velho Testamento? Sim, inclusive, cara, obrigado, você me deu uma oportunidade genial de usar o que o Montaigne disse. O Montaigne fala assim, inclusive na Bíblia, genial você falar isso porque eu ia esquecer. Inclusive na Bíblia, por exemplo, Sara, por exemplo, Raquel, entregam as servas para que os seus maridos tenham prazeres e deleites múltiplos com elas. Ou seja, no final das contas, o Montaigne está dizendo, cara, nem a Bíblia vocês estão seguindo, porque a Bíblia falou que beleza, que tudo bem. Então, ainda bem, obrigado por ter falado isso, porque eu ia esquecer desse detalhe. Precisamos encher essas taças, taça vazia, não? E acho que eu vou encerrando por aqui, acho que é mais isso que eu queria falar. Eu queria falar desses 2 pontos, assim, né? Mas é que Jesus quebrou esse negócio da poligamia, né? Jesus... Nos 10 mandamentos. Não foi Jesus, foi o Moisés. Moisés, né? Moisés. Moisés que acabou com esse negócio de poligamia. Mas até então... Até então estava liberado. Tô falando do Velho Testamento. E tá lá, tá escrito lá. Da vida dos hebreus lá. E só para eu encerrar, as últimas palavras desse ensaio... nem um pouco incomodadas. Pois é, poderíamos propor isso, não. Aliás, eu lembro que Ló se deitou com as filhas, né? Conheceu as filhas no sentido bíblico, conheceu as filhas porque as filhas precisavam gerar ele precisava ter filhos e ele já era velho, muito velho, e as filhas se deitaram com ele para gerar descendentes. Isso é a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Então, para encerrar minha parte, as últimas palavras do Montaigne nesse ensaio são assim, então, é claro que não é literal, mas assim, então entendo que esses caras estão longe de serem bárbaros ou selvagens, nananã. Aí as últimas palavras dele são assim, mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Ora, afinal de contas, eles não usam calças. Então ele termina assim, ou seja, que absurdo, né? Não usam calças, é um absurdo. Os caras que andam pelado aí, não dá pra gente discutir. No final ele tá meio que, ele tá tirando uma onda, né? Mas assim, mas no final das contas, os caras não usam nem calça, quem sou eu pra defender? E ele termina com essa ironia. Não se sabe se é ironia ou se de fato ele também acha. Bom, depois de tudo que ele falou, é o último capítulo do Game of Thrones, o cara cagou o final da história. Ele podia ter falado. Tava indo tão bem na hora de tirar um 10. Pô, dá uma 10. Ele podia ter finalizado o ensaio assim, enfim, hipocrisia. E que é sensacional. De minha parte, encerrei. Eu também. Agora vamos às indicações literárias. Sim. Eu só tenho uma que eu acho que é óbvia, né? diretamente da fonte, e aliás, devo isso a você, de ter me indicado de comprar os ensaios, comprei graças ao Alexandre. Então, li direto da fonte. Eu acho, muito obrigado. Eu acho que é uma obrigação minha indicar esse livro para todo mundo que eu conheça, né? Especialmente meu grande amigo aqui, imagina. Ensaios. Não ia ficar sem. Os ensaios de Montaigne. Tem outros, mas né, não dá. Os ensaios mesmo. Você sabe que a gente quantos falou? Não lembro. Eu sei que são 3 livros em um, né? Você compra uma edição só que vem com os 3 livros, os ensaios. E, de novo, cada ensaio, Voltão, para você que está em casa que não tenha preguiça de ler, os ensaios não precisam ser lidos na sequência, né, Marcelo? Ele não tem cronologia, ele até tem, mas assim... São assuntos diferentes. Não é um romance. Então, uma história, o que ele está falando, ele faz uma reflexão sobre a alimentação, terminou, depois ele vai fazer uma reflexão sobre a velhice, né? E depois ele vai falar sobre os canibais. Então, são geralmente ensaios de, às vezes, 2 páginas, 3, 5, 6, 7 páginas, são todos muito curtinhos, e você pode ler o que te apetecer. Você vai lá no índice, dos canibais, que legal. Da sabedoria. Você vai lendo de acordo com o que você tiver a fim de ler. O que me fez me perder muito, porque eu já li vários ensaios um monte de vezes e talvez algum eu não li ainda, porque eu vou pegando aleatoriamente. Você me lembrou da velhice, eu devia ter falado. A velhice é incrível o que ele fala. Acho que é por conta da velhice que eu te falei.
Mas o bom é que nós estamos em 3, um velhinho vai lembrando o outro alguma coisa. Exatamente, um dá uma empurrada no outro. Mas é uma outra frase dele, muito simples, né? Que ele faz uma analogia com o cair dos dentes, né? Os dentes se amolecem e caem sem dor para as pessoas que vão ficando velhas, que vão se aproximando da morte, né? Ele fala, Deus dá esta mercê, né? Dos dentes se amolecerem e caírem sem dor para quem já está ficando muito velho, né? E também ele fala, talvez isso seja a única vantagem da velhice, né? Que é que quando a morte se aproxima do velho, ela não tira senão metade da vida, porque o resto já foi. Que é muito legal. Ele tem umas frases assim, muito legais, né? Sensacional. É, muito sensacional. legais, muito boas. Mas é isso. É isso? Finalizamos? Finalizamos. Chave de ouro? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Pretty much. Chave de ouro, bem chave de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Trouxemos 2 ensaios, mas são vários. E se você quer, né, se aprofundar nisso, recomendo essa indicação literária aqui do Alexandre, do Marcelo. E que comentem, né, Voltão, o que você gostou, que ideia você gostou aí, né, o que você gostaria de saber mais, não gostou, discordou, achou que o Montaigne não falou nada a ver, escreve aí, cara. Né? Se você quer ver também, quer que a gente comente algum outro filósofo desse período do Renascimento, né, renascentista, deixa aí nos comentários, faça comentários. Comentários alimentam o nosso ego. Sim, né? Sim. De uma certa forma. Sim. E o nosso canal. E alimenta acima nosso de canal. tudo, o nosso canal. Exatamente. Então nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, dá like, vai lá no Spotify, vê a gente lá no Spotify, tá viajando, põe lá, sincroniza seu celular com o seu kit multimídia. Se você não tiver isso, então põe o celular mesmo para tocar, né? Sininho, né, Voltão? Sininho para receber as notificações, exatamente. tá? Para saber que tem episódio novo. Não basta se inscrever, você tem que ir lá na parte da inscrição, tem várias opções ali de notificação. Põe aquela que ele vai sempre notificar você, tá? Porque quando saírem vídeos novos aqui, né, demora um pouquinho, mas sai. Tarda, mas não falha, né? É para aumentar a expectativa. Exatamente. Aí você vai receber uma notificação no seu e-mail, né? E falando, tem mais coisa, tem mais episódios do Convida a Pensar. Para você ser convidado a pensar. Tem muita gente que me fala isso. Fala, pô, vocês não estão lançando o episódio. Eu falo, qual foi o último que você viu? O Laboessi. Pelo amor de Deus, cara. 30 episódios. Vai ver, pô, ativa esse senhor aí, cara. O Laboessi já até reencarnou, né? Morreu, reencarnou e já... Não vi nenhum. Eu só observei que vocês não estão lançando. Boa. Não, tem bastante, pessoal. Tem bastante. Beleza. Já estamos com uns... Eu não contei ainda, mas deve ter uns 15 aí, sei lá. Pensei em 15. Acho que uns 15. Pensei em 15. Um melhor que o outro. Sempre, cada um. Agora, shorts tem bastante, hein? Shorts tem um monte. Né? Cambraia, de Tergal. Vários shorts. Não, short tem pra caramba. Porra, Tergal é do Voltão. Você entregou a idade agora. Não, Tergal não. Se você falar um monte de coisa aqui, eu já vou... Tá mais ou menos da mesma época do nosso amigo aí, o Montaigne. Estou um pouco mais preservado, à base de vinho. Então nós vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!